invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da pátria brasileira, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Nós temos hoje a ausência dos vereadores, da vereadora Helena Irene Basso e do vereador Flávio Bortoletti. Seus lugares foram convocados, os dois suplentes dos vereadores. Então eu vou convidar agora o vereador Artemio Schwick, que use a tribuna, apresente seu diploma e faça o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União do Estado e do município, exercer meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da liberdade, da honra e do bem comum. Obrigado, Schwick. Da mesma forma, convido o vereador Valdecir José Perdoncini para que apresente seu diploma e faça o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, e exercer meu mandato sob a inspiração do patriotismo, na liberdade, da honra e do bem comum. Obrigado. Damos início então à nossa sessão. Nós temos a ata número 02. Coloco em apreciação, se algum vereador pode se manifestar. Verificando a existência de quórum, invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da pátria brasileira, declaro aberta a sessão extraordinária de hoje. Queremos agradecer a presença aqui na Câmara da presidente da Associação Amigos da Estação, a Cícia. Obrigado, Cícia, por... Retomamos então a sessão, coloco a ata em discussão, se algum vereador deseja se manifestar. Eu coloco então em votação a ata, os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Agora sim, então, 2 abstenções, ata aprovada por 2 abstenções e 5 votos a favor. 6 votos a favor. Não precisa, só um pouquinho, deixa eu colocar. Coloco então a ata número 03 em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Também aprovada por 6 votos a favor e 2 abstenções.
Peço para a secretária que faça a leitura do projeto do Decreto Legislativo número 01 de 2025. Define o percentual de consignação para empréstimos aos vereadores e servidores do Poder Legislativo de viadutos e da outras providências. Artigo 1º. O percentual máximo de consignação para fins de empréstimo aos vereadores e servidores do Poder Legislativo de viadutos será de 45%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. O presente projeto de decreto tem por finalidade definir o percentual de consignação para empréstimos de bancos aos vereadores e servidores do Poder Legislativo local. Apesar de haver previsão legal no Estatuto dos Servidores Municipais do Poder Executivo, Lei Complementar número 001/1991, artigo 66, parágrafo único, que permite a consignação de até 35% para os mesmos. Esta Casa entende que há independência entre os poderes para definição a seus próprios agentes públicos, por isso a proposição. Coloco o projeto em discussão, se algum vereador deseja se manifestar. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto por unanimidade de votos. Nós temos, na última sessão, foi feita uma emenda oral ao projeto número 015 de 2025. O prefeito vetou essa emenda e nos enviou, então, o projeto como os vereadores haviam pedido. Para não ficar ali meio só na palavra, só na oral, a emenda oral. Então eu vou colocar, primeiro, o veto do prefeito em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Com a palavra, o vereador Osley Melchior Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores e população que nos assiste. Com relação ao veto e ao projeto, é bem simples o que aconteceu.
quando envia um projeto para essa casa, ele vem só com o que está sendo alterado, e não vem a lei na íntegra do que está sendo modificado. E quando nós, vereadores, acabamos fazendo uma emenda, nós alteramos um único artigo, onde acrescentava um membro a mais. Mas tinha mais um artigo nessa lei que não constava naquele que veio para nós votarmos, o número de membros possíveis, né, nesse conselho. Então eu peço, para que não aconteça novamente erros assim, toda vez que a administração mandar algum projeto que sofra alguma alteração, que mande o projeto na íntegra. Porque nós, vereadores, não tínhamos conhecimento de outros artigos. Tá? De outros artigos que, alterando o número, teriam que primeiro alterar o número de membros para pôr um membro a mais num segundo artigo. E nós simplesmente colocamos um membro a mais, sem prever que tenha um, antes fosse 5, agora 6. Então, eu peço encarecidamente, toda vez que a administração mandar um projeto para essa casa, que ele venha completo. E não só com os artigos que estão sendo alterados. Obrigado. Mais algum vereador? Coloco então o veto do prefeito em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o veto por unanimidade de votos. Agora nós vamos fazer a leitura só da mensagem da justificativa. O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo efetuar a adequação do texto da Lei Municipal número 3.563/2023, à emenda apresentada ao projeto de Lei Municipal número 012/2025, que foi aprovada na sessão legislativa extraordinária realizada no dia 10 de fevereiro do ano curso. Algum vereador quer se manifestar sobre esse projeto? Coloco então em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o projeto número 15 por unanimidade de votos.
temos o requerimento. Peço para a secretária que faça a leitura da justificativa. Requerimento visando o convite de particular número 001/2025. A presente proposição tem por objetivo oportunizar ao representante da empresa FZ Bioenergia, Sr. Valdir, informar ao povo viadutense o andamento das obras e demais dados que achar pertinentes sobre a construção da biorefinaria, empreendimento que é tanto esperado pelos munícipes, ressaltando-se que é apenas um convite e não uma convocação, não tendo obrigatoriedade de comparecimento. Sabemos que o Poder Legislativo tem como uma de suas funções constitucionais a representação do povo. Sendo assim, nada mais justo do que propiciar aos representados o acesso à informação. Assim, e novamente, os subscritores solicitam a este plenário que possibilite a aprovação do presente requerimento. Coloco em discussão se algum vereador deseja se manifestar. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Eu deixo a tribuna livre por 10 minutos, se algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra o vereador Vidalcir. Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Eu vou aproveitar esse tempo, que eu não sei se eu vou assumir ainda como suplente, né? Eu vou fazer uns pedidos aqui. Eu recebi essa convocação e então não teve de fazer um requerimento, algumas coisas, que mesmo não sendo vereador, tanto eu como o Chuique, a gente tenta ajudar o prefeito, a administração com pedidos e coisas. Então, os prof, eu sei que o Beto também é bem chegado com nós lá, com os prof também, né? A gente tinha feito um pedido, só um pedido, né? Sobre o imposto de renda. Por quê? Porque no meu caso eu recebo R$ 2.800 de férias, né? E essas férias vão junto com o salário. Então do que eu recebo, R$ 2.000 de imposto de renda, porque é 28%. A gente pediu, o Beto, né? De repente o Beto, os vereadores podem fazer um pedido depois, para pagar separado. Se é possível, diz que é dentro da lei. Tu paga separado, daí tu vai pagar menos imposto de renda. Eu, no meu caso, que não sou milionário, né? Eu tenho R$ 500 retidos no imposto de renda. Olha lá. Vou receber quando? Nunca, né? Então, um período, de repente, que os vereadores vão ficar, não sei se eu vou assumir ainda, né? Dos prof, né? O que mais ainda? Eu conversei com o André, né? Que lá no São Pellegrino, né? Que tinha um lixo, acho que o Beto estava lá, né, Beto? E caiu daí, só que agora a prefeitura não tem para colocar um lixo lá, perto da capela, que tem várias famílias que colocam lá e caiu as árvores lá, então foi um pedido que foi feito. O que mais? Da escola infantil, né, que a gente conversou,
que a gente acha que aquela faixa amarela que tem lá é muito grande, né? E daí tira espaço de quem quer estacionar, podia ser um pouco menor para o estacionamento escolar. E a gente pediu agora também com a direção, a gente conversou com o prefeito, só vou colocar para aproveitar a oportunidade, né? Que a gente queria fazer temos o vice-prefeito aqui, né? Uma placa de deficiente físico, né? E as marcas no chão para os deficientes físicos. E outra coisa que eu estou mais a par, né? Sobre o turismo, né? Nós temos aqui a Cissa, que se envolve também, e o PERAC, a gente está indo nas reuniões, né? E a gente não está usando dinheiro público, né? Ele vai com o carro dele, eu vou com o meu. A gente foi quinta-feira em Erechim, tinha todo o representante de todas as prefeituras da AMAL. E está vindo também de outras regiões, né? Que o nosso Conselho do Turismo, que eu faço parte, o PERAC, ele está desativado. Então, nós não temos direito a verba, nada, né? Se naquela época que veio aquele valor para o portal, não tivesse ativado, não viria aquele valor. Erechim, por exemplo, a gente conversou lá, tinha o representante do Polis, né? Veio 600 mil reais para eles fazerem o CAT, né? Que é um centro de atendimento ao turismo. Eles vão fazer no estádio do Ipiranga, né? E vão fazer ali museu, essas coisas. Então, nós temos que fazer o quê? Fundar de novo, fazer de novo esse Conselho do Turismo, né? Legalizar para pedir e ter direito à verba. Tem verba, não é? Até eu sugiro, né? Eu não posso fazer isso, como é que é? Sugiro e gasto, né, Beto? Para a prefeitura. Mas não fundar fazer de novo uma secretaria. Lá tinha o município de Mariano Moro, por exemplo, que tem a Secretaria do Turismo separada. Tem município que tem, porque é educação, cultura, desporto e turismo. De repente faz um ramo, tem que estar legalizado, uma ata certa, e você vai buscar verba. A gente tem o Paraíso Verde, né? A gente tem a estação, a gente tem o Parque Norte, e se não tiver legalizado o conselho, tudo certinho, não consegue nada. E verba tende, a prova está em Erechim, né? E nós temos que parar, porque foi dada aquela pegada no tempo do portal, e depois paramos. Está desativado, não serve mais, então, de repente, ativar de novo. Certo? Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu acho que, no comentário, o senhor não pode fazer projetos que geram despesa, mas uma sugestão é muito bem-vinda. Eu acho que esse Conselho do Turismo acho muito importante para o município, porque você mesmo falou, nós não tendo ele, nós não temos direito a verbas, e o turismo tem muito dinheiro para dar a nível federal. Muito obrigado. Mais algum vereador? Palavra ao vereador Dico. Senhor presidente, colegas vereadores e população que nos assiste. Quero aqui agradecer a presença do vice-prefeito Tcheleca. Seja bem-vindo nesta casa, que é a Casa do Povo de Viadutos. Quero aqui hoje, vim aqui, em primeiro lugar, quero dizer que não quero ofender ninguém, mas quero dar algumas explicações para o vereador Leocir, que na última reunião, acredito que nem era assunto na pauta, e ele falou algo assim que talvez ele não entenda como é que funciona a saúde do município e outras coisas, acredito eu. Eu acho que é um vereador que está despreparado. Se é um vereador que está preparado, não vinha falar aquilo ali. Quero dizer e pedir licença, Beto, para explicar um pouquinho para o vereador Leocir, que na época ele não estava em Viadutos, óbvio, ele estava estudando, nada contra, até dou os parabéns pelo teu estudo. Mas quando me procuraram para assumir o hospital, há 13 anos atrás, quero te dizer, Leocir, que ninguém quis pegar o hospital. Veio lá em casa o Luiz, veio lá em casa o pai do Chiquinho, o seu Zuninho, que hoje não está mais com nós, e vieram, me procuraram, e eu pensei uns dias e dei a resposta que ia encarar. Mas aqui eu quero dizer que eu não encarei sozinho o hospital. O hospital tem uma direção,
na qual eu sempre confiei e confio muito, e eles confiam em mim, a população de Viadutos que nos ajuda, os sócios do nosso hospital, que é muito importante. Então eu quero dizer, Leocir, o seguinte, que quando assumimos o hospital, eu acho que os vereadores me permitem, eu acho que vocês já sabem, o hospital estava com TAC na Promotoria de Justiça em Gaurama, bloco interditado, que até hoje está fechado, lavanderia interditada, sem crédito nenhum nos bancos, e quero te dizer que tive até o privilégio de financiar no banco e botei dentro do hospital. Mas o hospital pagou o meu financiamento porque nós não tínhamos dinheiro para girar. Então eu quero dizer para você, Leocir, nada contra as tuas indagações do outro dia, né? Mas acredito que você tem que se aprofundar dos fatos, daquilo que é a realidade, né? Acredito que o hospital está à disposição para ti lá, quando tu quiser pedir alguma coisa, tu fala comigo, ou tem muitas pessoas ali para dar aquilo que você quer saber. Quero dizer que aqui eu escrevi alguma coisinha, porque senão eu vou esquecer de dizer tudo aquilo que eu queria dizer. Então peguemos o hospital quebrado, sem crédito, acho que todo mundo sabe, todo mundo é prova disso, e não me orgulho sozinho, me orgulho com todo mundo do município de Viadutos, com cada cidadão que ajudou com 1 centavo, 2, com R$1 ou com 3. Jamais, Leocir, tu vai escutar da minha boca que eu fiz sozinho as coisas no hospital. Não, isso jamais tu vai escutar. Eu acho que tem uma diretoria, e essa diretoria, tudo bem que a gente está na frente, né? Mas eu acho que tem um estatuto para ser regido, tem tudo aquilo que funciona dentro da lei. Quero dizer também, população de Viadutos, que todos os recursos públicos, a gente prestou contas, tem o vereador Gueto aqui, que trouxe várias emendas, né, Gueto? Para o hospital, na qual sempre agradeci o Gueto, o vereador Boca, o Beto, e os vereadores que não levaram emendas, aqui também eu quero agradecer, porque sempre aprovaram tudo aquilo que veio do hospital. Qualquer pedido que o prefeito, o vice pediram, foi aprovado. Então, de uma maneira ou outra, todos os vereadores ajudaram e muito. Então, só para dizer, todas as contas do hospital têm uma prestação de contas, tem a diretoria, tem o conselho fiscal que fiscaliza, e é aprovado na Assembleia, quando a gente faz a cada 2 anos. Quero dizer também para a população de Viadutos que me orgulha muito, que na época, até me chamaram de louco, e eu até concordei com uma certa razão deles, quando foi para abrir o quadro de sócios do hospital. E aqui eu tenho muito orgulho de dizer também que foi uma peregrinação. Por quê? Porque primeiro nós toquemos convencer os sócios fundadores para nós abrir um quadro de sócios contribuintes. Então a gente foi praticamente em 70%, 80% dos sócios fundadores, que é o meu caso também, sou um sócio fundador, herdei do meu pai, e foi aprovado. E depois começou a peregrinação. Quero dizer que passamos não um mês, 3, 4, 5 meses, não lembro. E aqui eu acho que o Vidalcir é a prova mais viva do pai dele e o seu Luiz Queber, que está aí vivo. Todos os dias eu ficava 3 dias no hospital e 2 na minha casa. Os 2 dias que eu ficava em casa, às 6 horas da tarde, nós tínhamos um ponto em Viadutos, nós 3, e nós ia casa por casa bater na porta. Nós não fazíamos muitas casas por noite. 3, 2, 4 às vezes. Por quê? Porque nós tínhamos que explicar a situação que estava o hospital, a proposta que nós tínhamos para o sócio, o que o sócio ia ganhar em compra disso aí. E graças a Deus, posso dizer aqui com todas as letras também, e sempre agradeço o nosso associado, foi um divisor de águas. Se não tivesse abrido o quadro de sócio, não vou dizer que não estava fechado, mas
a coisa estava feia. Feia mesmo. Não adianta aqui dizer, tem as provas que dizem tudo. Também quero dizer hoje aqui que é fácil vir e criticar, mas por que no ano de 2010, quando eu estava falido, sem crédito, sem nada, ninguém quis pegar? Ninguém é dono da verdade. Agora hoje é fácil vir criticar, porque a situação do nosso hospital hoje, dá para dizer que está muito bem. Dos hospitais da região, eu quero dizer que nós tivemos reunião quinta-feira do Hospinorte, é o único hospital que não tem projeto, não tem processo com funcionários. Único hospital da região que não tem nenhum processo com um funcionário nenhum. Por quê? Porque nós sempre pagamos certo. É 40% da insalubridade. Tem gente que pode receber 20%. O hospital sempre pagou, já vinha, antes, 40%. Nós fomos ver até com um perito, podia sim diminuir para certas categorias, mas não. Hoje nós estamos muito felizes, porque quinta-feira na reunião, os hospitais estão com a orelha em pé. Tem hospital que vai ter que dar 5 anos para todos os funcionários, 20%, porque só deram 20%. Então, graças a Deus, eu quero dizer que nós não temos nenhum processo judicial com funcionários. Então, isso me orgulha muito. Quero também aqui, eu fiz até, mas é muito, daí eu vou tirar muito tempo. Só quero dar 2 do que se gasta no hospital. Depois acredito que tem o Cássio, que é uma pessoa muito séria, honesta, que está aí, que faz a contabilidade. E qualquer dúvida também vocês podem procurar o Cássio, que ele está lá para ver passar, todas as coisas. Só quero dizer aqui, com médicos, mês de janeiro, eu não vou ler cada um aqui que ganha, porque não é fora até de ética. O hospital gastou 89.259 com 67 centavos. Guardam na cabeça, né, gente? Com os colaboradores. Aqui entra funcionários, entra férias. Tudo que a gente gasta nessa parte. 97.759 com 93. Então, 80 com 90, Leocir, aquilo que a prefeitura repassa já falta muito dinheiro. Certo? Então, acredito que a gente não está desviando nada. Estou com a consciência tranquila. Não sou louco de botar o meu nome em risco na justiça, porque quem vai na cadeia sou eu. Não é nenhum funcionário, não é ninguém. Só para vocês terem uma base, também vou dizer aqui, quanto que o hospital gastou no mês de janeiro. Me desculpe se eu demoro, presidente, um pouquinho, né, mas não é o problema. Só que tem custos que variam durante o mês. Mas vocês vão me dizer por quê? Porque sim, vou dar um exemplo aqui. Em janeiro compramos sapato para os funcionários. Então esse ano acredito que a gente não vai mais comprar, só se rasgar algum. Então tem muitos serviços que a gente faz a cada 6 meses. A gente contrata. E tem serviços que são permanentes. Isso aí não tem. E aqui eu digo para vocês, gente, que não é só o médico, funcionário, luz, água. Não. Eu gostaria de ler, mas vou demorar muito para ler. O que tem de taxa? Colocamos o elevador, vereador Gueto, uma emenda tua, que até agradeço mais uma vez, o hospital botou 100 e poucos mil. Mas tem uma taxa de manutenção por mês, gente. Não é nós que queremos, é lei. Para recolher o lixo, é lei, nós temos uma taxa por mês. PMOC, vocês sabem o que é? Hoje, tem até o ar-condicionado, nós temos que fazer análise e pagar. Isso é lei, não é nós que queremos. Então vejam vocês que o gasto é imenso. Mas graças a Deus não vamos ler tudo isso aqui. Quero dizer para vocês que a gente faz de tudo e mais um pouco. E queremos a colaboração de todos vocês, mais uma vez. Os vereadores que estão aqui, que ajudam o hospital. Não vão me ajudar aí. Pode ter certeza que se fosse para mim não ia pedir nada.
para nenhum deputado, para ninguém. Fiz um pedido, eu não olho o partido, o Gueto tem testemunha, né, Gueto? Para o deputado Oswino Bongás. Eu sou União Brasil, sempre fiz campanha para o Oswino Bongás, que é do PT. Pedi para o Gueto assinar junto, mandamos. Um pedido para quê? Para o hospital e a casa do aconchego e do repouso que nós vamos fazer. Já tomo, outra hora eu vou aqui esclarecer com mais clareza. Mas já estamos quase finalmente com todos os projetos, com o estatuto e tudo. Também quero aproveitar a oportunidade e dizer, voltando um pouquinho nos sócios, Leuci, e te convidar para tu entrar, participar, se associar, vem, tu é bem-vindo. Não te preocupa, lá está aberto para todo mundo. E tem mais gente que critica por fora. Mas te digo uma coisa, viu? Esses que criticam nunca fizeram nada no hospital. Nunca deram R$1 sequer. Então isso me envergonha. Se tivessem ajudado, eu ia aqui dizer ajudaram. Não vou fazer nome. E se acham que somos donos da verdade ainda por cima. Então muito me orgulha que hoje nós temos 300 sócios no hospital. Nós temos ali, ó, só para vocês terem, mais de 800 colaboradores no hospital com os dependentes. Será que nós estamos administrando tão mal assim o hospital? Nós temos 4.800 habitantes em Viaduto, gente. E sabe quanto isso significa? A porcentagem que hoje ajuda o nosso hospital? 18%. Procuram na região tudo. Desde futebol, vocês pegam o Ipiranga de Erechim, tem 3.000 só associados. Quantos mil habitantes tem Erechim? Então isso que me orgulha muito, que acredito que se a gente não está se administrando bem o hospital, essas quase 900 pessoas hoje não iam estar colaborando com nós. Isso foi, e digo, a salvação quase do hospital. Mas quero agradecer também, aproveitando a oportunidade, o prefeito, que eu considero ainda prefeito, o Claito, que nos ajudou muito aí no passado, o vice André, e hoje o prefeito André e o Tcheleca. E se tivesse ganhado o nosso amigo Chiquinho, ia falar também, porque eu não sou de dizer aqui e não falar aquilo que ajudaram. Quero dizer também, aproveitar a oportunidade, que hoje fomos em Erechim, já se reunimos com o prefeito e o vice, esse ano umas 4, 5 vezes. Fomos lá na Coordenadoria Regional da Saúde, pleitear o quê? Nós, diretoria do hospital, nós sócios, que eu incluo sempre junto, nós, comunidade de Viadutos, mudou um pouco as leis. Ali 6, 7 anos atrás, 8, a gente não podia pensar em abrir um bloco cirúrgico. Porque tu tinha que ter uma equipe médica 24 horas. Então a lei mudou. Então nós estamos pleiteando, mas aqui eu quero deixar bem claro, a gente não está afirmando que vai, mas estamos levantando os custos que tem para abrir o bloco cirúrgico, para fazer o quê? Cirurgias de pequeno porte, cirurgias eletivas. Junto com isso, estamos buscando especialidades, oftalmo é uma delas, já temos com o secretário Dado, também quero agradecer que ele está aí. Então eu quero dizer para a população de Viadutos, para ti, Leocir, não tenho mágoa tua, pelo contrário, mas a gente está fazendo, eu acho que até mais do que está no meu alcance. Também quero explicar um pouquinho, Leocir, o Gueto te explicou na outra vez, do aumento dos funcionários. Os aumentos dos funcionários, hoje sempre teve a Ospinorte, que é a Associação dos Hospitais da região, do Alto Uruguai aqui, é decidido pelo sindicato, o decídio vem de lá, se vier 5%, 4%, isso vem sempre em maio, para nós aí no hospital. Viadutos, Gaurama, Marcelino, Nonoai, Aratiba, é o mesmo percentual de aumento. Nós não demos 1 centavo para ninguém de aumento e não tiramos de ninguém. Então, aquilo que é decidido lá no decídio com os sindicatos, a gente dá para os nossos funcionários. Então, mais uma vez, me desculpam, me prolonguei um pouquinho a mais. Só quero dizer,
com meu colega e amigo Leocir. Eu te considero meu amigo do peito, e o teu pai nem se fala. É que nem o meu pai, que quando a gente buscou ajuda lá no tempo que o hospital estava quebrado, se tiver uma família que ajudou, foi o teu pai. Certo? Não quero briga com ninguém, eu acho que nós estamos aqui nesta casa para realmente nós defender os interesses da comunidade. Quero te dizer mais uma vez, para ti, para todo mundo que está escutando, que não se brinca com dinheiro público. Qualquer ação errada, qualquer dinheiro que a gente não responder, é que nem eu te falei, sou eu que vou na cadeia. Não tenho o que fazer. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, para todo mundo que está escutando. O nosso hospital é exemplo de avanço e continuidade, sempre avançando juntamente com a administração municipal, hoje na pessoa do André e do Tcheleca. Posso dizer que é exemplo, porque quinta-feira na reunião tinha todos os advogados do hospital, para entrar com alguma ação contra o sindicato, porque o sindicato vem e quer tanto de aumento, quer tanto aquilo, e está sempre com a razão. E a advogada do hospital disse, nossa, vocês estão no paraíso. E aquilo que dizia, nós não temos nenhum processo trabalhista. Os outros hospitais têm processo com 370, 400 mil para pagar para funcionário, gente. Então eu acho que teria muito mais coisa para falar, mas não quero mais me prolongar. Só quero dizer, Leocir, assim, enquanto tem alguma dúvida, vem, fala. Se eu não puder te responder, eu vou procurar te dizer as coisas naquilo que é a verdade. Vou repetir, tem o Cássio ali, um contador que está aí, nós não temos nada que esconder de ninguém. Né? Se tiver dúvida, procuram ali o escritório de grande. E agradecer aqui, mais uma vez, pessoal, vou repetir de novo aqui, ó. Vereadores, vamos buscar ajuda. O hospital não está com dívida. O hospital está bem hoje, mas não se sabe ali à frente, foi o que eu disse na reunião passada. Né? Hoje nós temos ali, vamos jogar ali, não era nem para falar, temos perto de 500 mil em caixa. Está lá para todo mundo que quiser conferir, mas vamos buscar mais, por quê? Porque ali à frente tem uma nuvem meio escura vindo. E nós temos que estar meio precavido. Né? Então o hospital, deixa eu ver se eu acho para dizer, só mês de janeiro quanto? Aqui até eu me perdi de tanta papelada que eu tenho. Só para ver, dar uma abrangência, a prefeitura nos repassa aí 135, 140. Nós tivemos uma despesa de 270 mil no mês de janeiro. É aquilo que eu disse, eu precisaria ler tudo aquilo que está aqui, que daí eu vou demorar, presidente, mais 10 minutos para ler tudo, então eu não vou tirar mais o tempo de vocês. Né? São despesas, aquilo que eu disse, não são fixas. Por quê? Porque tem algo que a gente paga no mês, no outro mês a gente não paga. Mas quero me deixar à disposição para esta casa, alguma dúvida. O Gueto, acho que é uma testemunha viva. Tinha a mulher dele que trabalhava ali dentro, né, Gueto? E saiu por decisão dela, a gente nunca mandou nenhum funcionário embora. Né, e até agradeço muito o trabalho que ela fez junto com nós, né, Gueto? Tu sabe da seriedade, quando vem uma emenda, quando vem qualquer coisa. Meu muito obrigado. Mais algum vereador? Uma palavra ao vereador Leocir Zortea. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e a todos que acompanham aqui em Viadutos, em suas casas, boa noite a todos. Minha gente, é a primeira vez que eu venho aqui na Tribuna Livre, meu primeiro mandato. Fui eleito e desde já eu venho agradecer a Deus, principalmente por estar aqui. Agradecer a minha família que me apoiou para encarar esse desafio de candidato a vereador.
E principalmente agradecer aos meus 120 votos que eu conquistei. Eu conquistei na garra, que eu convenci essas pessoas a votarem em mim e que confiaram em mim e que continuam confiando em mim. Eu quero dar uma gratidão especial também para a nossa coligação. Aqui hoje tem o Cleiton, que é o meu colega, vereador, mas eu vou citar todos os nomes da coligação que foram os responsáveis também a me eleger, porque eu sozinho sequer ia me eleger, né? Então, um abraço especial para a Alzira, que é representante da comunidade Bairro Esperança, o nosso amigo Cleito, já falei, a Roberta, representante aqui da cidade, a Gisele, representante da comunidade lá do Barbará, o Pires, o Vargas, que é morador aí da Linha Floresta, e o Zezinho. Pela coragem deles ter enfrentado essa eleição difícil. Nós tivemos somente uma coligação com 2 partidos contra uma estrutura já consolidada há mais de 8 anos, né? E a gente sabe que foi um desafio grande de representar uma forma um pouco diferente de fazer política, né? Quero reconhecer também o empenho do Chiquinho e do Celso, que encararam e não se intimidaram com relação à outra coligação. Sabemos que nós somos um partido pequeno, mas enfrentamos com muita dificuldade uma campanha, de certa forma, um pouco desleal, digamos assim. Enquanto que toneladas de brita iam sendo despejadas no interior, e eu não sou contra brita. Enquanto que o asfalto era sendo feito há poucos dias da eleição, e digamos assim, para muitas pessoas, as pessoas se confundem, que isso pode ser um favor. Opa, colocaram brita para mim. Mas, na verdade, isso não deixa de ser uma mínima obrigação da prefeitura em fazer essas coisas. Agora eu quero conversar um pouquinho com quem, além do público que está aqui, quero conversar um pouquinho com quem está ouvindo lá fora também. Que paga imposto, que trabalha todo dia para pagar suas despesas. Eu pergunto para vocês, vocês já pararam para pensar um pouquinho como vocês foram tratados há algumas sessões atrás, que foi comentado algumas coisas aqui? Veja bem, se você assina uma petição pública, que pede uma transparência sobre algum projeto, algumas pessoas chamam você de cachorro. Se você ousa questionar, por exemplo, sobre uma decisão do prefeito ou de algum coordenador aqui da prefeitura, se chamam de pincher, que é um cachorro pequeno que acoa, mas ninguém dá bola. Será que é assim que deve ser essa nossa casa? Eu pergunto. Um representante do povo, ele pode olhar para as pessoas e simplesmente desrespeitá-las? Se ele foi eleito para representar o povo, será que ele precisa humilhar? E mais algumas coisas. E quem disse que para ser candidato a prefeito aqui em Viadutos, você tem que ser um comerciante, ou tem que ser um empresário bem-sucedido, ou um político de longa data, que trabalhou uma vida na prefeitura, fez bastante serviço, e muitas pessoas acham que fez favor, e na verdade fez a mínima obrigação, porque ele estava ganhando na prefeitura para prestar serviços, né? Além do mais, será que só quem tem amigos influentes ou vai à igreja aos domingos é que pode ser prefeito ou candidato? Eu pergunto, será que é isso que nós queremos para Viadutos? Uma política que quem questiona algumas coisas é atacado. Às vezes surge uma obra de última hora, as pessoas precisam baixar a cabeça porque não podem opinar. E não venham, gente, com essa história de que quem questiona é contra o progresso. Eu ouvi na rádio
pessoas aqui que comandaram o município. E somos contra o progresso. De que jeito que nós somos contra o progresso? Nós moramos aqui, gente. Nós pensamos que os recursos, sim, esses sim, precisam ser administrados e aplicados com consciência, com responsabilidade. E não muitas vezes, em algumas vezes, às vezes pode ser que eles são aplicados conforme conveniência política. Não estou dizendo, não estou confirmando. Mas, gente, Viaduto está cheio de gente trabalhadora honesta. Mas essas pessoas merecem respeito. Se você está em casa, você merece respeito. Você não é um cachorro, você não é um pincher. Gente, a voz importa, as pessoas precisam e podem opinar. Isso não é vergonha, o voto é importante, é importante. E quem é eleito, sim, esse sim, tem a obrigação de respeitar as pessoas. Agora, sobre aqueles que usam a religião para apontar o dedo nos outros, eu faço uma reflexão aqui. Antes de julgar alguém sobre a religião, minha gente, é bom lembrar muito bem daqueles 10 mandamentos antigos. E esses, sim, eles precisam ser respeitados. Nós somos oposição, sim, eu, o Gueto, o Cleiton, fomos eleitos, mas a oposição, ela não quer dizer que ela vai ser contra viadutos ou contra todos os projetos que nós vamos, ou que o executivo irá trazer aqui. Essa narrativa, por quem não aceita questionamento, na minha opinião, isso não cola mais e não deve ser aceitado. Agora, a pergunta é, até quando é que nós vamos aceitar que representantes aqui da nossa casa falem desse jeito com vocês, né? E, às vezes, ouvem até ameaças por parte da casa. Eu acho que Viadutos merece respeito e quem ocupa essa casa aqui precisa entender que está aqui para servir. Eu, os vereadores, secretários, prefeitos, todos foram escolhidos pelo povo. Então, eles merecem respeito e nós estamos aqui para servir e para ouvir a população. Meu amigo Dico, na verdade, eu questionei sobre a integridade de um vereador e levantei a questão da ética e da moral. Dico. Eu não ataquei de maneira alguma, está gravado isso, sobre a questão da má administração do hospital. E eu te conheço, sim, de longa data, meu pai conhece, a gente sabe disso. Mas a questão é que, às vezes, a interpretação de algumas falas, ela pode gerar alguma discussão mais acalorada. Mas eu vejo que realmente não é muito ético. Da mesma maneira, eu prestei muito serviço na área da agronomia, na região, prestando serviço para a perícia. Quando eu me candidatei a vereador, a primeira coisa que eu fiz, eu excluí o município de Viadutos do atendimento. Por quê? Porque eu não acho ético eu fazer esse trabalho de perícia. Então, eu acho que não tenho nada contra com relação a essas questões. Eu acho que nós temos, sim, que debater alguns assuntos. Algumas questões vão gerar uma discussão acalorada, isso é normal, mas eu deixo bem claro, nós queremos que Viadutos cresça e nós queremos o bem para Viadutos. Era só isso, muito obrigado. E, presidente, eu acho que, não sei se eu ultrapassei os meus 10 minutos, né? Mas eu acho que é bom respeitar o tempo também em relação a isso. Obrigado. Os dois vereadores que se manifestaram, como são a primeira vez que estão usando, os dois ultrapassaram os 10 minutos, o Dico usou um pouquinho mais, só para dizer, mas o Gueto sabe, né, que é de praxe. Se passar 2 minutos, 1 minuto não tem problema, nós não vamos mais permitir alongar, nós vamos cortar o microfone. Quem passar dos 10 minutos, nós vamos cortar. Continua a palavra à disposição, algum vereador queira se manifestar ainda? Com a palavra o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste,
Eu não venho com muita escrita, porque as minhas palavras são no momento, não sou de ficar fazendo discursos, mas vou falar também hoje nesta tribuna. Também quero agradecer os meus 251 votos, pessoas que me votaram, pessoas que trabalharam, minha família especialmente, a minha mulher, a Raquel, o Lourenço e a Valentina, que a gente se ausentou muito em casa. Também agradecer a eles e a toda a população de Viadutos que teve a intenção de votar em mim, ou não votaram em mim, ou votaram em outros. Eu quero vir nessa tribuna hoje e vi o meu colega Leocir falando a respeito antes da campanha As Britas na estrada. Eu quero convidar ele, se tiver oportunidade, andar em volta do nosso município, a partir de janeiro já, para ver o trabalho que está sendo continuado no nosso interior. Tá? Então não me venha dizer que essa história porque era época de campanha. Tá? Que eu ando em Viadutos. Eu ando, tá? Então não era na véspera de campanha. Porque você não conhece o nosso município, então. Porque se você vai lá na Capazia, você vê as britas que tem lá, que estão moendo, preparando para quando dá problema, que esses problemas não estão acontecendo. Se você vai hoje, graças a Deus, que iluminou uma grande chuva quase em toda a região, chuvas de 60 milímetros em São Marcos, chuvas fortes no Rio Marcelino, Lambari, as estradas estão conservadas. Provavelmente você precisa abrir tamanhão, a prefeitura, a administração tem disponibilidade. Não vem dizer que é na época da eleição, porque você vai ter que ser mentiroso. E o povo vai falar, porque o povo vê no interior. Tá? Então eu não gosto que outros fatores sim, mas que não dizer que na época de campanha que teve brita. Porque faz, acho que mais de 2 anos que o pedrisco é utilizado no interior de Viadutos. Se eu não me engano, mas vou te trazer na próxima reunião que não foi em outubro. E dizer também, a população nossa de Viadutos, podem citar o meu nome, foi eu que falei. Se alguma pessoa se sentiu ofendida, que eu chamei, peço desculpa, sou ser humano. Sou ser humano, como qualquer um. Se eu chamei alguém de pinte que se ofendeu. Mas o que eu fico indignado, que não teve nenhum estúdio que tirou mais foto da nossa rua coberta. Ficou boa a rua? Questionamento? Ficou boa. Tem mais de 30, 40 carros todas as vezes estacionados lá debaixo. Valeria só pelos carros que estão estacionados dia de chuva, dia de muito calor, as pessoas que vão rezar. Outra, concordei nos teus mandamentos que você falou. Nós temos que respeitar. Mas, primeiro, nós temos que rezar e nas comunidades participar. Na igreja, não adianta só falar. Todo mundo é pecador. Ninguém é santo. Mas peça perdão do teu pecado. Deus sabe se perdoa ou não. Então, quero dizer, não adianta. Grêmio Inter, quando um time perde, vai ter daqui em dia a final. Aquele que perder, é só uma semana depois. Vocês viram, os gremistas, nós temos que deixar o nosso município trabalhar. Quem se elegeu, nós temos que apoiar, ajudar, que o povo lá fora está esperando. Por exemplo, área industrial criticada, está lá aos poucos, crescendo, já tem 2, 3 empresas se instalando, não vai dar milhões de emprego? Não vai. Nós temos sonho, está aqui o senhor Valdir Zunin da usina, vir para Viadutos, isso é um sonho que eu, único vereador que foi na rádio defender a usina. Que deu entrevista na rádio fui eu, defendi a usina e defendo, porque mais de 10 anos eu acompanho as reuniões com o senhor Valdir. Tenho fé, vai gerar muito emprego, que bom para o nosso município. Temos que pensar para frente, o nosso município. Não dizer que qualquer pessoa pode ser candidata a prefeito, a vereadora, a vice. Quem é que... Tem algum estatuto que tem que ser pessoa disso, pessoa daquilo? É só a pessoa vir, ter a capacidade, o povo gostar e votar nele. Simples. Quero falar do seu Dico Beber. Eu sou sócio do hospital, acho que 10, 15 anos já. Quando você me convidou, até nas épocas eu não estava muito... Mas colaborei, graças a Deus, não utilizei o hospital. Parabéns a você. Quando o porco está gordo, todo mundo quer, né? Todo mundo. Por que naquela época você foi chamado hoje o nosso hospital? E não é mentira sua, é um modelo de hospital no nosso município. Parabéns a todos, ao prefeito que repassa o dinheiro para o hospital. Porque muitos dizem que o prefeito repassa para o hospital dinheiro, o que o hospital faz? Está aqui a prova o que ele falou. Está
Está aqui a prova. Vocês querem fazer o quê? A prefeitura não repassar e nós fechar o nosso hospital? Existe essa possibilidade de ir tudo para Erechim? Nós teríamos como ir para Erechim. E o mais simples, como é que ele vai fazer? Um casal de idosos? Aqui tem um parente que vem visitar em Erechim. Então tem muitas coisas que vocês falam, criticam, coisa que está andando. Que está andando. Não me venham dizer que o hospital está mal. Não venham dizer que desviam no hospital. Primeiro colaboram com o hospital. Depois falam do hospital. Então, digo, parabéns pela maneira que você conduz o nosso hospital de Viadutos. Tá? Não é porque você é agora vereador, tem os méritos de ser vereador. Né? Então, assim, ó, vamos, pessoal, pensar no nosso município. A política passou. Não me venham dizer que um era santo, que o outro era santo na política. Não vamos mentir, todo mundo fizeram. Não. Invadiam rua na época de comícios, faziam isso na reunião, papá. Então ninguém era santo. Não vamos dizer que só de um lado tinha santo e os capeta do outro. Tinha sempre meia dúzia que incomodava tanto de um lado quanto do outro. Então quero também dizer, agradecer ao secretário de Obras pela continuidade de trabalho no interior do nosso município de Viadutos. Em 30, 40 dias, quase passaram já as máquinas em todo o nosso município de Viadutos, inclusive São Pedro, Monte Claro, São José, fizeram cascalhamento para a linha 0, já fizeram para o Lambari, foram São Marcos, foram para o Rio Quinto, aonde eu passei as estradas em ótimas condições, enquanto você vê municípios vizinhos numa briga, numa peleia, porque as estradas estão ruins. Então, parabéns. Também nós estamos frequentando, está aqui o secretário da Saúde, que às vezes muitos vão me criticar, a respeito de legalização das pessoas, com os agentes de saúde, que agora tem a lei que a pessoa tem que, aonde o agente visita, que a pessoa tem que estar na saúde. Eu tenho um exemplo, 2 irmãos meus, um mora em IP e um mora em Áurea, que ele não pode mais depender da saúde de Viadutos. Eles votam em Viadutos, mas não podem. Eles têm que ter lá da cidade onde eles estão trabalhando, que o agente de saúde visita. Então isso também, muitas vezes alguma pessoa vai ficar criticando, mas esse é o motivo. Esse é o motivo, não é que a prefeitura não quer, ou por isso, por aquilo. Seria até dos estudantes. Isso aí também dos estudantes, já também está uma confusão, que os caras moram na divisa, ou moram em Viaduto e votam em outro município, e o aluno vem para Viadutos ou vai para outro município. Isso até também tem isso aí, o pessoal, mas ainda os alunos estão dando certo, graças a Deus. Então, se alguma pessoa, às vezes, se sentiu ofendida, que eu chamei, peço desculpas. Sou ser humano também. Agora, não vem dizer que, às vezes, na campanha, fizeram um trabalho para o pessoal do interior. Que isso, eu provo que não. Está o exemplo lá para a nossa região, para toda a região. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Oslen. Senhor presidente, senhores vereadores e população que nos assiste. Vários assuntos. O primeiro, eu quero Vidalcir. Fala das férias, que elas são pagas junto com a folha, e daí ela pega a alíquota maior do imposto de renda, os 27%. Isso seria bem fácil da prefeitura resolver. Folhas separadas. Tá? Acredito, inclusive, que a prefeitura deve antecipar as férias, como é o normal e o certo, né? Você entra em férias, recebe o valor para gozar as suas férias, e não recebe no retorno. Tem o adiantamento do salário de férias e o salário do mês. Tranquilo. Mas isso deve ser fácil da administração resolver fazendo 2 folhas. A gente sabe que tem um problema sério na administração com relação a férias, funcionários é difícil de acreditar, mas com vários anos sem tirar férias, e que agora estão sendo indenizados por isso. Eu acho que tem que responsabilizar alguém por isso. Na iniciativa privada, não se acumula 2 férias, porque você tem que pagar em dobro. Por que no poder público tem que ficar 5 anos e indenizar por essas férias? Faça a pessoa tirar férias. Nem que for fracionada, mas ela tem que tirar férias. E não
o município indenizar depois um acúmulo lá de vários anos de férias. Com relação à escola, o senhor também falou sobre faixas e tudo mais ali em frente. Eu convido o prefeito e o vice-prefeito, num dia como hoje, chuvoso, que pegue o seu carro e passe na frente da escola, para ver o caos que é aquilo ali. As crianças na chuva, sem cobertura, sem uma regulamentação de estacionamento, é o caos. Então eu peço para o senhor, vice-prefeito, e eu convido o seu prefeito, e faça uma visita na escola, não durante a aula, ela fazendo discurso, mas nessa hora crítica, na hora de saída da escola. Já foi pedido outras vezes para que se fizesse um coberto. A educação tem recurso. Faz uma área coberta, nem que for de frente para a brigada, ali na parte de cima. Uma área coberta onde os veículos, onde as pessoas, os pais possam pegar os filhos sem ter problema com o trânsito. Não é difícil. Não vou cobrar agora, o prefeito começando essa gestão. Então vamos ver no decorrer aqui se ele tem a intenção, se ele vai melhorar a situação da escola com relação à saída dos alunos, que é fácil de resolver. Estacionamento na cidade nem se fala, né? Já se passou por essa casa, foi aprovado, ia para o conselho, mas não foi implantado. Espero também que esse prefeito ele implante isso, que é regulamentar o nosso trânsito no município, dizendo onde é permitido, onde é proibido, demarcando os locais de estacionamento, porque tem locais que são entre canteiros centrais que o pessoal estaciona. Tem locais, por exemplo, em frente à antiga Caixa Econômica, se estacionassem ali, a brigada multava. Então, por quê? Porque não se tem uma regulamentação no município. Fácil, regulamenta, demarca, vai ficar melhor o estacionamento no centro, onde é oblíquo, faça a marcação oblíqua. Não é difícil isso tudo. Com relação, sugeriu a criação de uma nova secretaria. Não vamos gastar com uma nova secretaria, né, vereador? Vamos usar esse valor que seria gasto com uma secretaria, com secretários e mais CCs, que usem para o turismo. E não criando mais cargos dessa forma. Pode falar, pode pedir uma parte, porque eu deixo. O senhor fala no microfone, liga o microfone e fala, daí fica gravado. Não sugerir criar uma secretaria, um ramo, porque é necessário, né? Sem ter o conselho ativo e funcionando, né? Então, porque lá teve municípios, né? Eu quero dizer que tem que ser igual. Municípios que têm 3 secretarias separadas, né? Nós temos 4 juntos, não é para criar uma secretaria, só um exemplo, né? Um ramo que tem alguém responsável, né? Para a busca de verbas, né? Só isso, mas não foi minha intenção criar polêmica nem nada. Assim, ó, vereador, a busca de verbas tem uma empresa contratada pelo município, tá? Eles pagam uma pessoa que não é aqui de Viadutos para fazer os projetos para busca de verbas fora esse tipo de verba. Então já tem uma pessoa contratada e paga pelo município, tá? Mas se tu não tiver o conselho ativo... Não, o conselho, eu concordo. O conselho não vai receber a verba, né? O conselho deve ser ativo. Isso é bem simples de se fazer. O conselho, reativar o conselho é bem tranquilo. Mas com relação a projetos e propostas e busca de recursos, já tem uma empresa contratada há vários anos pelo município, que elas fazem os projetos do município. Tá? Com relação ao Conselho de Turismo, é bem tranquilo. Agora, com relação ao hospital. O hospital hoje está numa situação tranquila, a gente sabe muito bem. Claro que quando se iniciou, né, Alvadir, se teve um aumento, um incremento realmente no repasse para o hospital, na época começou com o governo Celso. Depois teve um recuo, tem que falar a verdade, teve um recuo com o Juvelino Baldissera. Teve um recuo. E depois voltou a ter um crescimento no repasse dos recursos com a nova administração. Mas também eu quero dizer que durante esse período que estou como vereador, valores atualizados de hoje chegaria a 2 milhões de recursos para a saúde, tá? Então é um valor significativo. E se tem a possibilidade de se construir ou reativar o bloco, vamos sentar nós, vereadores, e vamos em busca do recurso. Assim como o vereador me procurou essa semana, para que nós fizéssemos um pedido de 200 mil para o Bom Gás,
para a casa do idoso, e eu estou levando agora essa semana esse pedido. Então a gente não trabalha, como algum comentou, de que é oposição, ou está aqui só para... Não, eu sempre, toda vez que tiver uma coisa que eu acho errada, eu vou comentar, vou criticar e vou dizer o porquê. Mas toda vez que tiver uma coisa que for para o crescimento e desenvolvimento do município, nós vamos aprovar, nós vamos discutir pelo que é o bem do município. Então, e outro detalhe, talvez não tenha sido entendido do vereador Zorteia, Dico Alvadir, é que ele questionou o fato do senhor ser vereador só e estar na administração do hospital. Acho que ele acabou, o pessoal acabou entendendo um pouco diferente do que foi, né? Mas aqui que ele expôs isso, vereador e presidente do hospital. O senhor quer a parte? Só queria dizer assim, Gueto, tu vai ter que sair da Corsã também? Não. Não. Eu só dizer, não, só um exemplo. O mesmo exemplo deu. Tu atende toda, tu cuida da Corsã aqui de todo o município de Viaduto. É a mesma coisa. O vereador. Só para te dizer. Sim. Não, vereador, eu só estou explicando o que ele quis dizer. Não estou, sim, eu estou falando assim, que ele questionou o fato do presidente ser vereador. Serviços em campanha. Que nem o vereador falou, a gente não precisa falar nada. Eu não preciso falar, a população sabe o que foi feito no ano eleitoral e o que é feito nos outros anos. Se está sendo feito no mesmo ritmo, o mesmo nível de serviço esse ano, o primeiro ano de administração, o segundo e o terceiro, bom, mas quem está vendo isso e sabe o que acontece, mesmo é a população, que nem o vereador falou. Então vamos ver o que a população está dizendo, e eles são contentes, talvez, que no último ano tenha feito mais serviços, né? É uma coisa natural, né? E com relação ao cartão SUS, eu acho muito interessante que o secretário e a Secretaria de Saúde faça esse recadastramento e realmente coloque as pessoas que moram no nosso município que possam usar do nosso sistema de saúde. Até porque eu já conversei também com o secretário de Saúde e nós vamos, o nosso objetivo, além do recurso para a casa do idoso, é que são R$400 mil, recurso livre para a saúde proposto além da casa do idoso. Meu muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Cleiton. Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste, saudação especial ao nosso vice-prefeito. Primeiramente, eu venho a essa tribuna a agradecer a Deus, né, pela oportunidade da gente estar aqui à frente do nosso município. Quero fazer um agradecimento especial à minha família, que esteve comigo, a todas aquelas pessoas que acreditaram em mim. Os 224 votos que eu fiz, né, não foi sozinha, foi junto com minha família, foi junto com a nossa coligação, né. Quero parabenizar eles, o Chiquinho está aqui, o Celso. Quero parabenizar também ao prefeito André e ao vice Tcheleca pela eleição. E quero dizer a vocês que a gente está aqui como oposição, mas não é só para criticar. Não é só para falar coisas que nem muitos vêm dizer, né, que a gente está aqui que nem pincher, ou a gente está lá fora com a boca aberta, né? Eu acho que a gente tem que ter um respeito pelas pessoas, todo mundo, ninguém vai pensar da mesma forma. Ninguém tem o mesmo pensamento, até porque se fosse assim, nós não precisava estar em 9 aqui. Então a gente tem que respeitar todos, sempre, e ainda mais nessa casa. E quero dizer ainda que a gente vai estar bem à frente na fiscalização de recursos. O papel do vereador é isso. Então, se a gente tiver aqui medir uma tesoura, não sei se alguém foi aquele dia que foi comentado aqui, eu só estou fazendo esse comentário porque nós fomos muito criticados e nós não estávamos aqui no dia. A gente tem que ir, porque o papel do vereador é esse. Porque se não for esse, não tem por que nós estar aqui. Então, a gente vai estar, sim, à frente da fiscalização, à frente dos bons projetos, seja
posição, da situação. O que for bom a gente está aqui para estar sempre apoiando, para estar sempre trazendo o melhor para o município. E não como muitos falaram que a gente não queria o crescimento de viadutos. A gente está sim aqui para isso. Também eu quero comentar alguma coisa sobre as redes sociais, né? A gente tem sessões da Câmara sendo apagadas, aí voltam daqui 2, 3 dias, não sei o que está acontecendo. Eu tive na última semana comentários apagados da página oficial da Prefeitura. Fiquei entristecido, porque não fiz nenhuma ofensa, só fiz um comentário, que se era necessário, e foram apagados. Então, eu não sei o porquê, né, que isso aconteceu. Então, se alguém soubesse explicar, eu ficaria agradecido. Só para comentar um pouquinho sobre a rua coberta, será mesmo que a nossa rua coberta é para estacionamento de carro? Será mesmo que essa obra é para isso? Certo, concordo que as pessoas vão na igreja, vão ter um coberto para não se molhar, para deixar o carro na sombra no dia de sol. Mas, gente, se vocês forem estudar a fundo o planejamento de uma rua coberta, ela é para desenvolver as indústrias do município, para botar uma feira do produtor lá dentro, como eu estive visitando essa semana, né? Uma rua coberta com a feira do produtor junto a ela. Então, eu acho que o objetivo da rua coberta seria isso, né? E não o estacionamento de carro, como o colega vereador falou. E eu quero salientar que eu acho que a população vê, né? Quando os serviços são feitos, que nem os colegas falaram, mais em um ano, menos em outro, né? Eu acho que o serviço essencial de um agricultor é a estrada, tá boa? Eu não é, colega Virgílio? Se os agricultores não tiverem estrada, né? Então, parabeniza a prefeitura, o secretário, né? Tiveram patrolando as estradas lá do nosso lado, mas é isso que o agricultor precisa. Quero parabenizar e agradecer o Dado, né, o secretário da Saúde, que essa semana também tive precisando dele, liguei, prontamente foi atendido. Então, quando a gente tem que parabenizar, a gente vai sim, vai estar aqui parabenizando, dando os parabéns e com certeza sempre cobrando do que a gente achar que tem que cobrar. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Odir Boca. Senhor presidente, colega vereadores, população que nos assiste. Venho a essa tribuna falar que às vezes tem coisas que a gente aqui não sou meu costume de chegar e falar. Eu acho que o papel do vereador, concordo com o vereador que tem que fiscalizar, mas eu acho que nós temos que ter um bom senso aqui de a gente buscar os recursos também, né? Buscar recursos para o município e depois a gente vir cobrar aqui. Quero parabenizar o presidente do hospital, o Dico, pelas colocações feitas e dizer que nós temos um recurso para ser colocado ali no hospital junto com o deputado Luciano. Nós do partido do MDB, pedido junto com o vereador Beto. Então, logo aí à frente nós vamos ter a resposta, mais o recurso para o hospital. E vamos ter, eu acho que assim, nós vereadores, que temos na linha de frente, né? Eu acho que tem um respeito com toda a população. Aqui quem ganhou, quem perdeu, eu acho que agora o nosso município é uma família, né? A família acho que é assim, né? Não é um puxa para um lado, puxa para o outro. A minha ideia é essa, eu acho que vamos unir, vamos trabalhar pelo município, né? E eu quero dar os parabéns à administração passada pelo trabalho, pelas obras feitas. E agora o prefeito André e o vice Tileca, que vão dar continuidade. Eu acho que, bom, é certo vir fazer crítica, né? Mas também tem coisas, eu acho que não vale a pena o cara vir aqui discutir. Essa é a minha ideia. Muito obrigado. Mais algum vereador? Peço para o meu vice-presidente, o Alvadir, que assuma os trabalhos da casa para mim poder me manifestar.
assuma os trabalhos da casa e passa a palavra ao vereador Roberto Pico. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste também através do Facebook. Vou prometer para vocês que vou falar num tom baixo, porque eu sou de família gringa, família italiana, e às vezes eu começo a gritar. E eu fui acostumado assim lá na colônia, porque eu nasci no mato. Não é como tanta gente acha que eu não conheço o que é agricultura também. Eu trabalhei, nasci e me criei. Seu Valdir Zonin sabe da história da minha família na agricultura. Então eu sou obrigado a vir a essa tribuna para esclarecer algumas colocações dos vereadores. Vereador Gueto, é bom quando se discute com um vereador que está no 4º mandato. Mostra por que está no 4º mandato. Assim como o vereador Boca, vereador Virgílio. Quando você vem aqui para a tribuna, falar de coisas que você sabe do que você fala. Você vem aqui e você fala. E tem coisas aqui que eu vou te colocar agora. Por exemplo, o pedido teu por causa do estacionamento na frente do colégio. O prefeito está estudando. Tem a possibilidade, quase 100%, que vai ser construída a garagem dos ônibus, onde era para ser feito um campo atrás do colégio, com uma passarela de acesso para os alunos não virem até a rua e irem até os ônibus. Vai diminuir o fluxo de veículos na frente. Então, o prefeito está estudando isso. São coisas que a administração começou. Vem uma continuidade? Vem. Mas a administração começou, o André e o Tcheleca estão aí, estão pensando no melhor, assim como o Claito pensava. O que vocês falaram aqui, a população vê. Justo, que bom que vocês falaram isso que a população está vendo. Por isso nós estamos no 3º mandato, com diferenças grandes nas eleições. Se a população visse que não está certo, eles não iam votar. Eles iam derrubar. A população está vendo, justamente. Então, o trabalho que vem sendo feito, a população está entendendo que estamos no caminho certo, como sempre se dizia. Já comecei a falar muito alto. A respeito da rua coberta, minha gente. Onde é que se viu isso, que a rua coberta é para feira? Onde é que se viu isso, que a rua coberta... Daqui uns dias vocês vão ver para que serve a rua coberta. Nós temos algum lugar em Viadutos que nós conseguimos colocar mais de 500 pessoas? Eu faço essa pergunta. Daqui uns dias vocês vão ver. Quando tiver a festa do boi aí, quando nós tiver algum show aí, vocês vão ver para que serve a rua coberta. E vão ver por que o dinheiro veio e foi feito ali. Eu não sou contra aquelas pessoas que se colocaram contra a rua coberta. A minha preocupação, e aquele dia que eu vim para essa tribuna, que até eu falei umas coisas assim, que foi porque um cara veio me questionar, e o que eu quis dizer aqui é que nem o vereador disse que o vereador Leucir falou aqui, e foi mal entendido. De repente eu fui mal entendido aquele dia. Um cara me questionou na rua, e é um pedreiro, e é daqui de Viadutos, e o cara não tem condições de fazer um galinheiro e um chiqueirão. E eu digo na cara dele, foi isso que eu quis dizer. Eu não quis englobar os pedreiros de Viadutos, entendeu? Então o cara veio me criticar, eu disse, primeiro tu vai aprender a trabalhar, para depois tu vir a falar. Tem coisa errada na rua? Poxa, mas daí tem engenheiro para quê? Tem Ministério Público? Tem. Agora, não vem me questionar, falar para mim que as sapatas são pequenas, que os pilares... Disso eu conheço e eu sei que não é isso aí. É muita estrutura quase para a rua ali. O orçamento era maior, a prefeitura conseguiu fazer com menor. Então, as pessoas que se colocaram contra, por que não lá atrás, quando o projeto foi lançado, não se colocaram contra? Vamos esperar gastar o dinheiro para depois... Tudo bem, fizeram um baixo-assinado, tivesse que parar e tirar a rua. É dinheiro público que ia ser tirado dali. Tinha gasto para tirar essa rua dali. Depois que está feito, gente, vamos concordar? Claro, se a rua fosse aqui na frente da prefeitura, o prefeito podia se gloriar, fazer aqui na frente da prefeitura, nossa, uma obra na frente da prefeitura. Mas lá foi achado o melhor lugar, vai ser feita uma reforma na praça, daqui uns dias vocês vão concordar que o melhor lugar era ali. E aonde que escondeu a igreja, gente? O que estava escondendo a igreja era as palmeiras que o padre está tirando agora. Vou falar aqui, ó. Não quero que venha me dizer. Eu acho que o padre Valdemar deve estar muito sentido lá também com o que estão fazendo aí. É muito que estão abrindo aí. Eu acho que estava demais, mas estão tirando demais. Esse padre está um pouquinho exagerado. Mas tudo bem. Já falei outra vez do padre, me criticaram. Não sou contra o padre, jamais. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que falar. O vereador Leucir... Você falou que nas vésperas se fazia serviço? Puta, o secretário está aí, o secretário de obras está aí. Cara, faz 8 anos que as estradas de Viadutos são exemplo. Agora vai para 9.
Como é que isso vai ser feito na véspera da eleição? A brita que estão fazendo aí é para daqui a 4 anos. Daqui a 3 anos nós vamos usar essa brita que estão fazendo, esses montes de brita aí. Então vamos, gente, vamos. Assim, ó, eu estou como presidente aqui, eu nem poderia até, eu tinha prometido que não ia usar muito a tribuna, mas, gente, vamos manter, vamos trabalhar para frente. Vereador Dico, todo mundo falou aqui de verbas, o vereador Boca está aqui, nós temos uma emenda para o hospital, você sabe que veio a vez passada um dinheiro, vem de novo, e nós temos, vai ser mais de 500 mil que um deputado vai botar na casa, e isso pode nos cobrar, que já é promessa do deputado Alceu Moreira, junto com o deputado Luciano. Tá? Então vamos pensar nisso aí, vamos buscar recurso. Virgílio, teu deputado também vai botar dinheiro lá, eu sei que vai, pode falar. Concordo plenamente. O Busato também, no União Brasil, comprometeu uma verba de 500 a mais, pouco mais pode ser, para a casa do idoso. Então também a gente está lutando com a União Brasil, Dico, para conseguir a emenda para a casa do idoso. Tá? Obrigado, Virgílio. Então seria isso, gente. Eu acho que vamos manter. Sim, vereador. Só uma parte, os vereadores tomem cuidado que tem um limite de custeio para o hospital, tá? Ele não pode vir uma emenda de 500 mil reais para custeio livre. Tem não, um mas essa é para obra. Para obras daí é diferente, né? Para obra. Para o custeio era 100 mil, né, Dico? Mas então, eu acho que a gente é isso. Não vamos vir aqui criticar porque o Virgílio chamou de pincher lá, mas tudo bem, na hora da empolgação eu também chamei de boca aberta, quem estava contra a lua aí. Estou errado, peço desculpa. Agora, vamos parar de criticar coisas que estão dando certo, gente. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar junto, é que nem disse, a eleição passou, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma administração que seja exemplo para o município. Não tem problema que daqui a 4 anos, de repente, vamos estar tudo junto de novo. Gueto, difícil, mas pode acontecer, né? Muito obrigado, meu. Peço para o vereador Roberto Piccoli que assuma os trabalhos da casa. Nós vamos fazer uma convocação daí. Teve um pedido do vereador Dico. Ele fez um pedido e eu coloco para os vereadores se ele pode apresentar o projeto da Casa de Repouso numa próxima sessão, ou se ele pode vir aqui apresentar o projeto. É um pouco extenso, de repente ele teria que usar, ou nós teríamos que de repente fazer uma convocação, um pedido, um requerimento. Mas, Dico, nós vamos estudar durante a semana e nós te comunicamos. Tá bom? Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais proposições, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5 de março, uma quarta-feira, porque nós estamos com uma portaria, ponto facultativo nos dias do carnaval, que seria dia 3 e 4, é isso? Então, dia 5 é a nossa sessão, na quarta-feira. Boa noite a todos.